Então, boa noite, queridos. Mais um encontro. Vamos começar com as preces, né? Chegando, enquanto as pessoas estão chegando. E aí, eu vou fazer só depois que a gente fizer as preces, escolhi a meditação de 2021, nosso retiro que a gente está estudando, a primeira, onde ele traz os ensinamentos mais fundamentais, né? Estabelecer corpo, fala e mente, seus estados naturais. Aí eu achei interessante a gente fazer de novo, sempre, né? Tá fazendo ela, como ele vai dizer, o fundamento da prática, é a base da prática, é aquilo que a gente vai realizar, na verdade. Então, tá bom. Eu vou mutar aqui os microfones, tá? Só porque, às vezes, algumas pessoas entram com o microfone aberto, e aí a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Então, tá. Deixa eu só trocar aqui. Só um instantinho, deixa eu trocar aqui a... Tem um monte de coisa aberta aqui na minha tela. Então, tá. Então, a gente se permite soltar as nossas responsividades, ficar completamente presente aqui agora, relaxar o nosso corpo, equilibrar a nossa energia e abrir espaço na nossa mente para a gente encontrar o Dharma agora aqui, nesse momento. Encontrar o Buda, encontrar Dudjom Limpa, encontrar Lama Ala, encontrar a sabedoria com essas palavras que a gente vai ler aqui nesse momento. E nos lembrando da nossa motivação para praticar, que é para superar completamente a confusão, né? A gente reconhecendo que a gente tem todas as condições agora para praticar, nossa vida humana é preciosa, porque a gente tem todas as condições para praticar. A gente lembra que todos os fenômenos surgem de causas e condições, logo se as causas e condições mudam, os fenômenos mudam, então a gente está sujeito à impermanência. Então, cada instante é muito precioso também. A gente lembra que todas as situações surgem também de causas e condições, quando a gente reúne causas e condições, tem resultados. Então, a gente está sujeito à interdependência. A gente vê as interdependências das causas e condições. Então, as situações que a gente está vivenciando agora é o resultado de causas e condições que se encontraram. E o que a gente está fazendo agora está gerando causas e condições para a nossa experiência futura. Então, esse reconhecimento traz cuidado para nosso movimento, né? A gente vai buscar nos associar a virtudes e vamos evitar a não virtude. A não virtude nos traz sofrimento para nós e para os outros. E que a natureza da nossa experiência, enquanto estiver né, obscurecida pela confusão, pelo não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, é sofrimento. Tudo que a gente experiencia com essa mente resulta em sofrimento. Então, é com essa motivação, reconhecendo que essa é a situação nossa, de todos os seres, é que a gente vai praticar. Liberar nossa mente e a gente poder ajudar, como for possível, todas as pessoas com quem a gente encontrar. E a gente, então, toma refúgio na sabedoria, né, do Buda, no caminho, no Dharma, e na Sangha, que vai nos conduzir, que está representado pelos nossos lamas, principalmente, vivos, em carne e osso, e nossos amigos, né, nossos irmãos e irmãs Vajra, vão nos ajudar nesse caminho. Então, a gente toma refúgio no lama como as 3 joias, e a gente aspira despertar a bodhicitta verdadeiramente, para poder atingir a iluminação e trazer realmente benefício para nós e para os outros. Então, com essa motivação a gente renova nossa prece, nosso refúgio, nosso voto de refúgio e de despertar a bodhicitta. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação.
Namo lama deshe do peku concho sungiran zimlam dadandro dru senchenam chanchu guardu kyapsuchi. Namo no lama, que é a corporificação dos gatas, da natureza das três joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedroa kondontu lama sangedo nim ganla gandu trinlekim droa droa danchau. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Então a gente imagina o Guru Rinpoche à nossa frente, nos trazendo as bênçãos diretamente do Buda, representando todos os nossos lamas, do John Limpa, Lama Wallace, Lama Santo, todos os nossos lamas. Aí a gente aciona as forças, as bênçãos de Guru Rinpoche, que foi um praticante, um Buda, para que ele possa nos ajudar a remover todos os obstáculos para a gente realizar a natureza útil. Again, again, Jansam, Pema, Gesadam, Polam, Yasen, Chagin, Yadrunim, Pema, June, Jesudram, Kudu, Kandro, Mampeko, Iki, Jesudadrukim, Jingel, Abjir, Sheksu, So, Guru Pema Siji Hum Again Yugi no Jan Sam Pema Gisa Dong Polam Yasen Chagi Nyudru Nim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Por Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lapti Shesu So Guru Pema Siji Hum Again Yugi no Jan Sam Pema Gisa Dong Polam Yasen Chagi Nyadru Nim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadru Kim Jingel Loptir Shetsu So Guru Pema Siji Hum. Então, tendo recebido as bênçãos que remove os obstáculos de corpo, fala e mente, a gente pode imaginar que nos 3 pontos de Guru Rinpoche, testa, garganta e coração, vem as 3 luzes, branca, vermelha e azul escuro, diretamente para os nossos 3 pontos, removendo os obstáculos mais sutis, para que a gente possa realizar a natureza útil, perfeita, a grande perfeição. Então, transformando esse refúgio externo, vendo o Buda fora de nós, um refúgio interno, reconhecendo que a nossa natureza é inseparável da natureza do Buda, ou de Guru Rinpoche. A gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele vem, se dissolve em luz,
Desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nos empodera para reconhecer que a nossa verdadeira natureza é inseparável da verdadeira natureza de todos os Budas. Nossa mente é inseparável da mente do Guru e de todos os Budas. Aham, Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Então, com essas bênçãos, esse reconhecimento, a gente vai fazer a nossa prática de meditação, tá bem? A gente vai sentar com essa confiança de que a gente já é aquilo que a gente está aspirando a atingir. Então, encontre uma posição confortável, eu vou colocar o áudio. Deixa eu só fechar aqui. Essa prática vai ser estabelecendo o corpo falimente em seus estados naturais. So we'll pause from the text now, and I invite you to find a comfortable position. You could be lying down, you could be sitting upright, cross-legged, or in a chair, for one 24-minute session. Agora nós vamos dar uma pausa no texto. E o Lama, então, nos convida a adotar uma postura confortável. Você pode se deitar se você quiser, mas nós vamos fazer uma prática de 24 minutos agora. Many of you are familiar with the meditation we're about to begin, but I would invite you to approach it as if for the first time, because it actually could take you a full year to master what I will teach in these 24 minutes. And it will provide the foundation for all of your meditations from now until you achieve Rainbow Body. Então, muitos de nós podemos estar familiarizados com a prática que o Lama vai guiar agora, mas ele nos convida a fazer essa prática como se ela fosse feita pela primeira vez. Porque, na verdade, essa prática pode levar 1 ano para nós realmente ganharmos domínio sobre ela. E ela é a fundação para a nossa prática até atingirmos o corpo de arco-íris da grande transferência. So in a comfortable position with your spine straight, let's begin. Então, numa postura confortável, com a coluna ereta, nós vamos começar. We've already laid the foundation of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha and the Guru, and arouse bodhicitta as our motivation for this practice. Então, nós todos já estabelecemos a base, fundação para essa prática. Nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma, no Guru, e nós estabelecemos a bodhicitta como uma motivação para essa prática. And with this motivation, I invite you now to let the locus of your awareness descend from where you probably feel you're located right now, up in your head. Descend down into the body. Com essa motivação, nós então permitimos que a localização da nossa consciência, que nesse momento possivelmente está na região da cabeça, nós permitimos que a consciência desça pelo espaço do nosso corpo. Let your awareness descend right down to the ground, where your body is in contact with your yoga mat, with your chair, your meditation cushion. Deixa a consciência descer pelo espaço do seu corpo até o ponto de contato do corpo com o tapetinho de yoga, com a cadeira, com a almofada. Without visualizing your body, without thinking about anything, simply be present with these tactile sensations of the earth element,
sensations of solidity and firmness, where your body touches the ground. Então, sem visualizar coisa alguma, nós permitimos que a consciência desça até o contato com o elemento terra, com essa sensação de firmeza, de solidez. And then, without again visualizing the body, simply allow your awareness to permeate this whole field of somatic sensations. Novamente, sem visualizar o corpo, nós simplesmente permitimos que a consciência permeie todo esse campo somático de sensações do corpo. Like sheet lightning illuminating the sky, let your awareness permeate this entire space of tactile sensations. Como a luz de um relâmpago que ilumina todo o espaço do céu, deixa a consciência permear todo esse espaço do corpo. And deeply relax your body, releasing tension, releasing constriction. E relaxe o corpo, solte toda a rigidez, toda a tensão. Soften all the muscles of your face. Relaxe todos os músculos do rosto. Soften your eyes. Relaxe os olhos. And rest your body in a posture of comfort and ease. E deixe o corpo descansar numa postura confortável, à vontade. And whether you're lying down or sitting upright, let your spine be straight, and at least psychologically adopt a posture of vigilance, of clarity, being wide awake. E quer você esteja deitado ou sentado numa cadeira, deixe a coluna bem ereta e adote internamente, psicologicamente, uma postura de vigilância, de alerta, de desperta. In this way, you settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. E assim, você estabelece o corpo no seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. And then, in order to settle the inner speech of your mind, the inner chit-chat, in its natural state of effortless silence, let your respiration settle in its natural rhythm. Então, agora, para estabelecer a fala interna, essa conversa interna, num estado natural de silêncio sem esforço, estabeleça a respiração no ritmo natural. You allow it to settle by relaxing so deeply with every out-breath. Você deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural, relaxando bastante profundamente com cada expiração. With every exhalation, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them vanish into the space of awareness. Solte todo pensamento, a imagem que surgir na sua mente, deixe que eles desapareçam no espaço da consciência. With every out-breath, relax more and more deeply. Em cada expiração, relaxe cada vez mais profundamente. And without pushing the breath out, release it completely with every exhalation. Sem expulsar o ar, solte completamente o ar a cada expiração. With your mind very silent, simply allow the next breath to flow in effortlessly.
Com a mente bem quieta, simplesmente permita que a próxima inspiração entre. Not impeding the inflow, not pulling the breath in. Let it effortlessly flow in, whether it's long or short. Let the breath flow in naturally. Sem impedir que o ar entre, sem puxar o ar, simplesmente permita que a inspiração aconteça sem esforço, seja ela curta ou longa. As if you were having an out-of-body experience, simply witness the body breathing without controlling or interfering with the respiration in any way. E como se você estivesse tendo uma experiência extracorpórea, apenas testemunhe a respiração acontecendo, o ar entrando e saindo sem nenhuma interferência, de forma alguma. And then we turn even more inward to the mind and rest your mind utterly loose and relaxed. E agora nós nos dirigimos mais para dentro ainda. Nós relaxamos a mente, deixamos a mente bem solta, bem clara. Let your awareness come to rest right where it is without directing it outwards or inwards or anywhere at all. Deixa a consciência repousar exatamente onde ela está, sem dirigir nem para dentro e nem para fora. Simply be aware of being aware. Simplesmente tome consciência de estar consciente. It in fact takes no effort at all to be aware of your own awareness because you're already aware of being aware without trying. Na verdade, isso não demanda nenhum esforço, tomar consciência de estar consciente, porque de fato, na verdade, nós já estamos conscientes de estarmos conscientes. So withdraw your attention from all appearances to the mind and simply rest at ease in the awareness of awareness. Então, simplesmente recolha toda a sua atenção de tudo que surge para a mente e repouse simplesmente na consciência de estar consciente. Just rest there. Awareness resting in its own place, holding its own ground. Apenas repouse, deixe a consciência descansar na própria base, se sustentando na própria base. Rest there without being distracted outwards, either to any appearances to your five physical senses or to appearances arising in your mind. Rest without distraction. Descanse sem se distrair com as aparências externas para os 5 sentidos e nem com as aparências internas que surgem para a mente. Apenas descanse. Thoughts and other activities of the mind will certainly continue to arise. Os pensamentos e as outras atividades da mente certamente continuarão surgindo. Let them arise, Deixe que surjam, but without appropriating them, without grasping to them. mas sem se apropriar deles, sem se fixar a eles, Without identifying with them. sem se identificar com eles. Rest your awareness without distraction outwards to appearances and without grasping to any of these subjective activities of the mind. Simply be present with them without appropriating. Simplesmente descanse sem se distrair com as aparências externas e sem se fixar às atividades internas. Simplesmente esteja presente com todas elas, descanse.
When your awareness is free of distraction and grasping, it is naturally still. Quando a consciência está livre de distrações e fixações, ela é naturalmente quieta. It is naturally luminous, clear and bright. Ela é naturalmente luminosa, clara, brilhante. In that way, settle your mind in its natural state, relaxed, still, and clear. E assim estabeleça a mente no estado natural, relaxada, quieta e clara. And now, while continuing to rest in the stillness of your awareness, just peripherally, note the rhythm of your respiration. E repousando continuamente na quietude da consciência, perifericamente apenas note o ritmo da respiração. You don't need to direct your attention to the body or to the breath. Você não precisa dirigir a atenção para o corpo ou para a respiração. Let your awareness rest right where it is, open and spacious. Deixa a consciência permanecer exatamente onde ela está, aberta e espaçosa, Self-illuminating, self-knowing. iluminando a si mesma, conhecendo a si mesma. And observe how the rhythm of the respiration rises up to meet you without your needing to go looking for it. Perceba como o ritmo da respiração vem ao seu encontro, sem que você precise sair em busca dele. Without effort. You're aware when the breath is flowing in, when it's flowing out. Sem esforço, você sabe quando o ar está entrando e quando ele está saindo. Now go deeper. With every out breath, more and more deeply, more and more subtly, relax your body. E agora vá mais profundamente. A cada expiração, relaxe mais profundamente o corpo. Relaxe da forma mais sutil. With every exhalation as you come to the end of the out breath, let your mind be very still, non-conceptual. No finalzinho de cada expiração, deixe a mente ficar bem quieta, não conceitual, livre de conceitos. And closely observe that rhythm of the respiration as the breath is fully exhaled.
E simplesmente observe, de forma bem quieta, o ritmo da respiração quando a respiração termina. And following the end of the out-breath, there may be a pause, or maybe not. E talvez após o fim da expiração haja uma pausa, talvez não. Sooner or later, that next breath will flow in, and it will do so effortlessly. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração irá entrar. E você apenas permite que ela entre. As your body, speech, and mind more and more deeply settle in their natural state, your body will need less oxygen. E à medida que o corpo, a fala e a mente se estabelecem mais profundamente nos seus estados naturais, o corpo precisa de menos oxigênio. Consequently, your breath will become shallower. E como consequência, sua respiração vai se tornar mais superficial. Not inhibit the breath in any way. Não iniba a respiração de nenhuma maneira. Also, don't give any effort to breathing in or out. Mas também não faça nenhum esforço para inspirar e expirar. And you will know that your breath has settled in its natural rhythm. When it becomes so shallow, it's almost imperceptible. Você então saberá que sua respiração se estabeleceu no ritmo natural quando ela se tornar tão superficial que vai ser difícil percebê-la. See for yourself, when your respiration has now settled in this natural, sustainable rhythm, the breath is shallow. E veja por The frequency of your respiration may settle into a rhythm of about 2 seconds during in-breath, 2 seconds during out-breath. See for yourself. E veja por si mesmo que quando a respiração se estabelece num ritmo natural e sustentável, a frequência da respiração é mais superficial. Veja por si mesmo se ela não se acontece em 2 segundos na inspiração e 2 segundos na expiração. Don't try to make it so. Não tente fazer com que isso seja assim. Don't try to make your breath short Não tente fazer com que a respiração seja mais curta or shallow. ou mais superficial. As your breathing gradually settles in its natural state, sometimes the in-breath may be long, sometimes short. The body will work itself out. The body will balance itself by way of the respiration. Let it be. Simply observe it without intervention.
Quando a respiração se estabelece no ritmo natural, às vezes ela é longa, às vezes ela é curta. O corpo busca seu próprio equilíbrio sozinho. Você não precisa interferir, apenas testemunhe. Natural rhythm is the key. Esse ritmo natural é a chave To settling the body more and more deeply in the state that is relaxed, still, and vigilant. É a chave para o corpo se estabelecer mais profundamente no estado natural, relaxado, imóvel e vigilante. And to settling your awareness in a sustainable way that is relaxed, still, and clear. Para que a consciência se estabeleça de forma mais sustentável, relaxada, quieta e clara. To allow the respiration to settle in its natural rhythm. Então, permita que a respiração se estabeleça no ritmo natural. And continue to rest effortlessly in this self-illuminating, self-knowing flow of awareness. E continue repousando nesse fluxo de consciência que se auto-ilumina e autoconhece. Olá, vocês estão aí? Essa meditação é maravilhosa, né? Os microfones estão abertos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma questão sobre essa prática, que é, como ele diz, né, essa prática foi a primeira que ele conduziu no retiro do ano passado, online, né, que a gente está estudando, o Visão Iluminada de Samantabhadra. Como o retiro foi curto, né, assim, o tempo foi curto, ele nessa prática, ele trouxe, estabeleceu o corpo no estado natural, detalhes, estabelecer a respiração no seu ritmo natural, estabelecer a mente, aí já foi para repousar na quietude, estar consciente de estar consciente, depois repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, aí deixando a respiração como um guia de se manter presente, assim, mas o ponto principal é repousar na quietude da consciência, repousar na própria consciência, só que tendo a observação, deixando que o fluxo da respiração venha ao encontro da consciência como um fator de deixar a gente presente, no momento presente, ajudando a consciência a ficar presente, né, aqui e agora, que a respiração se dá aqui e agora, né? Então, é só uma âncorazinha para, ele diz, abordagem Dzogchen da atenção plena, né? A consciência da consciência, tendo o ritmo da respiração como âncora, né? Então, essa é uma prática bem boa, assim, para a gente que está fazendo o treinamento com o Eric, eu acho que ajuda a gente, se a gente fizer isso, pelo menos diariamente, uma sessão dessa, e depois bota lá no celular, lá, bota uns horáriozinhos só para tocar, assim, para você se lembrar só de respirar conscientemente, fazer essa prática, assim, rapidinho, por 1, 2, 3 respirações. Respirar e deixar que
experimentar pausa, ficar completamente consciente e deixar que a consciência se encontre com o espaço, assim, né? Que vem com essa pausa. É quase fundindo a consciência com o próprio espaço, assim, né? É um instantâneo, assim, rápido, né? São 3, 4 segundos. Mas é uma forma que o Eric está nos convidando a cultivar a atenção, cultivar a consciência e essa atenção, assim, no momento presente. Isso é simples, a gente pode usar essa prática do Lama, ele até convida a gente que depois se a gente quiser gravar com a nossa própria voz, assim, para no seu Lama, né? Vai ser uma coisa mais pessoal mesmo, assim. Fica bom, assim, para a gente fazer. Mas está bem boa essa condução. Eu acho que essa é uma prática que a gente pode cultivar por um tempo, assim. Enquanto a nossa compreensão vai se abrindo, né? A gente vai ter agora, em outubro, de novo, outro retiro com o Lama, né? Continuando a intenção iluminada de Samantabhadra, né? As outras 4 fases, quer dizer, outras 3, que ele não vai ensinar uma. E ele também vai trazer de novo as práticas, então talvez seja muito mais fácil agora que a gente está digerindo um pouco mais, né? Estudando, fazendo as práticas, aí a gente já vai estar mais preparado, assim, para ouvir o ensinamento da própria prática, sobre como fazer a prática, né? Então tá. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente seguir? Então tá. Silêncio, considerar que não tem. Sim, uma coisa que me veio à mente, Anete, cadê a Anete? Acho que eu comentei, né? Me lembrei de você fazer essa... Aqui. Sim, uma coisa que me veio à mente foi, qual foi o tarefa de casa que o Eric pediu? Foi você reportar a sua experiência sobre a prática, né? Aí qual foi a sua experiência sobre a prática? Foi não conseguir fazer, não se lembrar de fazer. Reporta isso. É super importante, porque é a realidade. Ele não está pedindo que a gente seja muito franco, muito real, muito presente na nossa própria experiência. Então, essa é a sua experiência. Relata isso. Porque ele vai dar ensinamentos, ele vai ler. Ele está lendo, ele está vendo como é que estão os alunos. Isso ajuda você e ajuda muita gente que não conseguiu dizer, entende? Isso. Então, reporta o que está acontecendo. Não entendi fazer a prática, não consigo me lembrar de fazer. Isso é o que está acontecendo. É muito importante reportar. Exatamente como está acontecendo, entende? Porque aí ele vai ter a oportunidade de entender como é que as pessoas estão recebendo o ensinamento, é isso que ele faz, por isso que ele está lendo. Ele quer ver como é que a gente está entendendo, praticando ou não praticando. Então, isso também é a prática, e isso é super importante. Não reporte, porque a gente tem a tendência de querer acertar, né? Fazer o certo, né? Eu faço as práticas, mas eu percebo que, na verdade, a gente precisa colocar a junção do cotidiano com a prática. Isso. Porque eu não estou numa vida monástica, né? Eu estou na vida, né? Sim, é. Ele não pediu, ele nem falou em vida monástica, ele está falando de... eu não estou nem falando de budismo ainda. Ele brincou, né? Mas é isso que eu fico na dúvida, como é que você faz é tanta coisa que você tem que fazer durante o dia, né? E que aí eu lembro sempre quando a gente Silma fala que a sua vida, o seu dia a dia é a prática. É a prática, exatamente. Foi o que ele disse também, né? Ele disse nesse último encontro. O Dharma... Esse foi muito bom. Eu anotei, era como se ele estivesse falando para mim. Escute de novo. É muito importante escutar de novo. Porque é precioso. É um encontro por mês, a gente pode ouvir toda semana. Isso. Né? Porque vai caindo as fichas, vão caindo as fichas. E reportar aquilo que está acontecendo. Se está acontecendo, não fazer a prática, reporta isso, exatamente isso. Entende? Porque isso vai ser ensinamento para nós, assim, para o grupo também. E ele vai poder dizer alguma coisa sobre isso. Ajudar, entende? É super importante. Ser bem sincero, assim, bem franco. Então tá, vamos retomar aqui o nosso... Eu queria fazer uma
uma retificação, né, numa afirmação que eu fiz no nosso último encontro, sobre a questão do que a gente vem discutindo aí desde a semana passada, sobre o Arhat, né, a posição do Arhat. Aí eu voltei lá no livro, acho que eu vou voltar aqui, sei se eu pego. Vou para o capítulo 7. Então, deixa eu mostrar aqui melhor. Oh, desculpa, deixa eu compartilhar. Share. Eu vou voltar aqui, porque eu não estava na página que eu vou ler agora, mas eu vou encontrar lá. Sorry, acho que eu tirei aqui. Diz um tibetano. Sumário. Tá. É o capítulo 7. Importância para a liberdade. Ok. Vou deixar aqui. E cadê aqui? Então, na página 92, quem está com o livro, ele define o Arhat e define o Arya e define o Arhat, né? Só para a gente ler aqui. Porque eu disse que o Arhat, ele ficava ainda dentro, estava dentro dos reinos da forma e da não forma, mas ele não está, ele supera. Ele está fora disso. É como se, eu perguntei ao Lama recentemente, nós estamos num retiro com ele agora, em 6 dias, e eu fiz uma pergunta, ele respondeu, eu não anotei com calma, porque foi nesse vídeo de hoje, foi bem no finalzinho, eu estava saindo com minha mãe, eu nem consegui ouvir direito a resposta, mas ele disse que o Arhat, o que eu perguntei se o Arhat estava em Alaya Vijnana, eu estava querendo fazer a correspondência do que ele disse sobre o Arhat com o nível das 3 consciências, né? A consciência mental, a consciência substrato e a consciência primordial. Onde é que está o Arhat? Está operando, tudo bem, ele atravessou ele superou as aflições, como é que ele vai chamar aqui? Ele superou os obscurecimentos aflitivos, mas ainda não, os cognitivos ainda não. Então, eu estava confundindo, assim, né? Para mim, ele não tinha atingido o Rigpa. Foi o que eu perguntei. Ele disse, não, realmente, ele não transcendeu ainda a Laya Vijnana. O Arhat está operando com a mente em Laya Vijnana, mas ele não está mais sujeito às aflições e ao karma. Então, é como eu estou perguntando agora, hoje eu fiz outra pergunta. Então, ele está numa terra, tipo uma terra pura, porque ele ainda não atingiu o Rigpa, também, né? Então, aí eu estou perguntando assim, né? Só para a gente, são conceitos, assim, mas, na verdade, o ponto é entender que não é a liberação completa. O Arhat não tem a liberação completa, ele não está iluminado. Ele está liberado das aflições mentais e das marcas kármicas que vão levar a um renascimento condicionado, né? Mas ele não é um Buda ainda. Então, ele não atravessou a consciência substrata. Então, isso realmente ele confirmou isso. Mas ele não está mais no reino da forma e da não forma, que está dentro do Sansara mesmo ainda. Ali são os reinos do Sansara. Ele supera isso. Ele não fica preso no reino da forma e da não forma. Mas então ele está, tipo assim, numa terra pura. Ele não está numa terra pura intermediária aí, que não é uma terra pura do Buda último, né? Do Buda primordial. Seria a iluminação completa, né? Vamos chamar assim. Terra pura não é um lugar, é uma posição de mente, nesse sentido, é uma posição de mente. Então, aí só para a gente clarear, porque eu tinha dito isso e ficou gravado, né? Então era melhor eu fazer logo a retificação. Então, vamos ler o que ele diz aqui sobre o Ara, né? O Arya. A ignorância, né? Que começa o Arya aqui. Nós temos o potencial, aqui. Nós temos o potencial para sermos livres do descontentamento, porque há uma maneira. Ele está falando aqui sobre a terceira nobre verdade, né? Que é a possibilidade de liberação. A primeira nobre verdade é o sofrimento, a natureza do sofrimento. A segunda nobre verdade são as causas do sofrimento. A terceira nobre verdade é a cessação do sofrimento. A possibilidade de cessação do sofrimento, né? E a quarta é o caminho para a cessação, que é o nobre caminho óptico, lá que a gente já olhou. Mas aí, então, ele falando sobre a possibilidade da cessação, é que ele vai falar aqui que é digamos assim, a culminância do caminho Hinayana, que é o caminho daquele que tem uma motivação apenas de se liberar do Sansara, né? Apenas se liberar do Sansara, que é atingir o Nirvana. O Nirvana não é iluminação, é só a liberação das aflições mentais, né? E dessa mente, e dos renascimentos. Eu não entendo bem isso, assim, eu estou ainda querendo compreender, isso aí é uma coisa que está meio um pouco vaga. Como é que é isso, né? Como é que é essa condição de fato, né? De se liberar, de atingir o Nirvana, mas não atingir a iluminação. Então, para mim, isso é uma coisa que não está clara, assim, em termos de experiências, em termos de mente, condição de mente, né? Então, já sei que o Arhat está operando em alguma região de Alaya Vijnana. Não atingiu o Rigpa, mas foi claro, não atingiu o Rigpa. Não atingiu o Rigpa. Aí faz sentido um pouco, pelo que a gente está entendendo, aí faz sentido um pouco, né? Então,
Aí ele vai dizer aqui, então, só para a gente clarear o que ele diz aqui na página 92, ele deixou lá no livro, né? Então, nós temos o potencial para sermos livres do descontentamento, porque há uma maneira de identificar a sua causa primária e extirpá-la. São as aflições mentais, a ignorância, né? Essa causa é a ignorância. E o Buda enfatizou fortemente o papel central da ignorância, que concebe erroneamente um eu inerentemente existente. Então, tudo começa daí. Essa concepção de um eu inerentemente existente é que gera toda a roda do samsara. Então, o centro da roda é a ignorância, depois surge, junto com a ignorância, vai surgir imediatamente a delusão, que faz surgir o galo, né, o apego e a aversão, né, o gosto, não gosto, que vai levar a todas as emoções perturbadoras, aí, as aflições da mente. O antídoto para essa ignorância é a compreensão de que o eu que é concebido não existe realmente. A realização verdadeira da ausência de um eu intrínseco altera profundamente a mente. Aquele que obtém esse insight não conceitual é chamado de Arya. E para essa pessoa, a liberação final do ciclo da existência é uma certeza. Então, a pessoa gera uma confiança, né? Na liberação, na possibilidade de liberação. A ignorância desaparece conforme a mente tem um insight, é só um vislumbre. Mas aí ele diz, a ignorância, o Arya é aquele que já teve esse vislumbre de que não tem esse eu intrínseco, né? Porque a gente está tentando, desses ensinamentos sobre a vacuidade, a gente está tentando, né, sobre as 4 atenções da atenção plena, a gente está olhando a natureza do eu. Quem é esse eu? Onde é que está esse eu? Então, a gente está olhando. Então, quando a gente tem um vislumbre direto disso, não conceitual, um insight, um vislumbre, essa pessoa é um Arya, teve esse primeiro vislumbre. Aí a ignorância desaparece conforme a mente vai se tornando completamente saturada com essa realização. Então, tem um processo de ir furando, porque imediatamente você tem o vislumbre, mas imediatamente vem os padrões kármicos se instalam de novo. Se instalam de novo, se instalam de novo. Então, você vai cultivando esse insight. Então, aí a ignorância vai desaparecer conforme a mente vai se tornando completamente saturada com essa realização, que é vivenciada repetidamente. Então, a gente vai cultivar. Aí vem a meditação, para a gente ir, não só formal, mas a meditação na nossa vida, a disposição de estar presente e ver a nossa experiência como ela é, né? Como resultado, as outras aflições mentais que derivam da ignorância também desaparecem. A pessoa será, então, libertada com esse processo gradual de ir dissipando essa apreensão errônea de um eu inerente. A pessoa será, então, liberada, não apenas da acumulação de novos karmas, já que o apego e a aversão foram extintos, como também deixará de ser impulsionada para renascimentos futuros pelo poder de karmas anteriores. Isso aqui, tanto no reino do desejo, que é esse reino que a gente conhece como reino humano, tem os humanos, animais, os outros 6 reinos, e o reino da forma e da não forma. Esses 3, ele está liberado. Na renascer pelo poder do karma. Na ausência de distorções mentais, os karmas anteriores não podem ser ativados e chegar à fruição. Aqui nós estamos vendo que nesse nível do treinamento, a compreensão, o insight direto da vacuidade do eu leva a isso, a realização, ao Arhat, a realizar o Nirvana. Mas o Nirvana não é iluminação e o Arhat não atravessou a Laya Vijnana, não atingiu o Ripa. Isso o Lama falou claro. Depois eu vou copiar, vou ouvir, vou transcrever a resposta que ele deu direitinho. Então, uma pessoa que alcançou essa liberação é chamada de Arhat, que é a pessoa que não tem mais as aflições, né, superou as aflições, os obscurecimentos aflitivos, e não está mais sob o poder do karma, para renascimentos no reino do desejo, da forma e da não forma. Então, eu queria só fazer esse registro aqui, porque no último encontro eu tinha dito isso, né? Tá bem? Então, Flori, alguém quer? Sim. eu ainda não entendi muito bem a situação do Arhat. Eu também não, eu estou procurando entender. Eu também não, eu estou ainda... Porque, deixa eu só falar, talvez ajude, talvez atrapalhe, a gente nunca sabe. Mas a situação do Arhat parece que, se ele realmente realizou a vacuidade do eu, e nesse sentido ele não tem mais as kleshas atrapalhando, a Laya Vijnana, para ele, se transforma em um espelho da consciência prístina. Porque o que a Laya Vijnana, entendeu, tem
em que ela tem karmas, que são condicionamentos que nos trazem os É. sânskaras, do karma. Se você se liberta disso, a Laia Viginana, ela é ressignificada. Eu acho que não pode ser muito diferente. Ela é ressignificada como praticamente um espelho da consciência prístina. Não é isso? O Lama San tem... A Jane fez uma pergunta, eu acho que ela colocou lá no... Não sei se ela Eu colocou. vi. Tu viu, né? O Lama San Está no grupo. respondeu, que ele falou que é um espelho, mas o Arhat, ele ainda não... Ele está sujeito à dualidade ainda. A gente tem tem outros conhecimentos cognitivos sutis aí, que ele tem uma reificação dos fenômenos ainda, não tem uma total completa realização da natureza vazia dos fenômenos, todos os fenômenos, que aí é quando você começa, quando você atinge, você chega nesse lugar de completa não dualidade. Então, tem uma sutileza que a gente não consegue entender, porque a gente não tem realização, primeiro, para isso, não tem uma compreensão acurada dos estágios de contemplação da meditação da vacuidade. Eu vou pegando esse gancho. O único problema é que acho que a gente entende que tem ser senciente e Budas. Aí você tem ser sencientes com insights, que aí tem 10 booms, isso dá para entender mais ou menos, né? Não dá, então, não, é difícil, não é fácil, não. Não, mas pelo menos a gente tem a ilusão de que entender um pouco. Aí vem o Arhat, que aquela primeira explicação que você deu, que não foi confirmada, me pareceu boa, que era que o sujeito se livrou do desejo. Não, foi confirmada por num aspecto. Eu te disse ontem, né, que ele tá ainda em Alaya Vijnana, ele não atravessou para Rigpa. Isso a gente tinha dito, para mim fazia sentido isso, né? Mas o problema é que, quer dizer, a ideia de ser senciente e Buda, e ser senciente em que está se aproximando do estado do Buda, mas que tem dificuldade de sustentar, aí você vai nos 10 booms, o Gampupa faz uma boa divisão para você ter essa ideia. Eu pessoalmente, eu ainda não me... Depois desse curso com o Dom Hendrik, que ele deu sobre o Prajnaparamita, né, que é um ensinamento Mahayana, e ele apresentou os 5 caminhos do Bodhisattva Vayana, né, aqueles 5 caminhos que vêm desde o que inicia com... Vou pegar aqui, porque eu estou com ele aqui impresso. Inicia com o caminho da acumulação, inicia quando você já tem realização inferencial da vacuidade. Para aquele que é um aprendiz de faculdades aguçadas. Tem uma realização inferencial da vacuidade e você tem uma mente... Surgiu a bodhicitta sem esforço. Então, assim, tem uma realização mais profunda da vacuidade. Não apenas o não-eu, mas começa a ver a vacuidade dos skandhas. Você tem começa a ter uma realização já profunda da vacuidade dos fenômenos. Essa vacuidade dos fenômenos ela é um processo gradual para a gente compreender. Não é uma coisa assim, só para você ver. Então, o que o Lama confirmou é assim, ele está fora do reino do desejo, forma e não forma. Que isso era o que era, inclusive... foi aperfeiçoado na época antes do Buda. Quando o Buda começou a fazer o processo de mergulhar com os mestres da época, ele viu que os mestres atingiram apenas o ápice do samsara, que é o reino da não forma. Isso não é, isso era shamatha no seu último nível, mas não tinha vipassana, não tinha sabedoria nenhuma. Eles não olhavam o não-eu. Então, entende? Então, assim... Mas esse pessoal ainda estava no samsara. O renascimento voltava. O Arhat, a gente já está chegando à conclusão que ele não está mais no samsara. Não está mais sujeito ao renascimento. Aí ele está onde? Aí eu perguntei para o Lama, ele está numa terra pura? Eu fiz essa pergunta, vamos ver se ele responde amanhã. Porque aí a gente já está numa metafísica de seres fora do samsara. Aí você fala, mas vem cá. Tem gradações aí que a gente não entende, tem gradações aí que a gente não consegue nem conceber. Mas olha que coisa um pouco estranha, porque a gente acha, pelo menos a princípio, que fora do samsara, a gente ia para uma não dualidade que a gente tem dificuldade de entender, porque nós somos seres duais aqui. Aí você fala, não, tem 2 categorias fora do samsara, os arhats e os budas. Eu falo, mas gente, uma coisa é você pegar seres sencientes com realização diferente. Ainda está no samsara, mas já tem aquela coisa que, naquele momento, você esqueceu o eu, foi uma manifestação de uma sabedoria búdica. Isso eu entendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas aí você fala, olha, tem 2 seres
que aí Buda não é mais um ser, é uma coisa, uma inteligência. Agora tem duas inteligências que não são mais seres sencientes, que são os arhats e os Budas, e que vivem, entre aspas, numa experiência não dual. Eu falo, nossa senhora, tem dois, aparece... Não, Entendeu? Tem um probleminha. Não Eu dual acho. completa. Só não dual é Buda. O Arhat não está numa experiência completamente não dual, não. Ele tem uma sutil dualidade operando ainda. Tem uma E sutil é dualidade possível, operando. então, estar numa experiência ainda com alguma dualidade fora do samsara. Isso é uma novidade. Isso. Pois é, eu também. Para mim, está em suspenso. Ó. Eu estou tentando ver se eu penetro nisso, né? Se a gente não Devagarzinho, passar assim. no vestibular principal, a gente tenta Mas esse segundo. se a gente aspirar a ser Arhat, já é uma coisa muito boa. Vamos aspirar a ser Tá Arhat. Se não parecendo. der para ser Buda, ser Arhat. A gente pega um ingresso para essa Mas só para a categoria. gente ver Valeu. aqui, eu estou com um texto aqui do Khenpo Tsutringyantso, só para, já que eu estou com ele aqui e surgiu isso, ele vai falar sobre as etapas que esse é um aspecto sutil. Tem a ver com o tema que ele vai trazer agora aqui, né? Dependendo da sua posição de mente, você tem uma compreensão completamente diferente do que está sendo dito, dos ensinamentos, enfim, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o texto aqui. Estágios progressivos da meditação sobre a vacuidade no livro, né, que eu falei para vocês, aquelas fases da meditação sobre a natureza do vazio. Ele vai dizer, ó, esse livro apresenta a chave para os estágios da verdade absoluta na experiência budista da vacuidade em 5 etapas. Então, aqui é a etapa que está vinculada à escola Ashravaka, a etapa que está vinculada à escola Chitamatra, isso vai ser cada capítulo do livro, assim, ele vai explicar, um por um. A etapa Svatantrika Madhyamika, Madhyamika, né, Svatantrika, Prasangika e Shanton. São 3 subdivisões da Madhyamika. Vê que o negócio é sutil, porque aí ele vai explicar por que é isso. Muito embora estas etapas sejam nomes de escolas budistas, na verdade, elas representam os estágios de desenvolvimento da compreensão individual da vacuidade. Neste ponto, não estamos interessados em nos envolver em disputas escolásticas ou filosóficas detalhadas sobre como cada uma dessas escolas desenvolveu os seus sistemas de pensamento. Não. O ponto é que estes estágios representam aqui, né, que é o estágio progressivo da meditação sobre a vacuidade. Então, aqui nós estamos focando a realização, né? E não todo o sistema filosófico, né? É realização. Aí, não a parte intelectual da coisa. Então, ele vai dizer, então, o ponto é que estes estágios representam 5 fases na progressão que vão desde o conhecimento grosseiro até os níveis mais sutis de compreensão sobre a vacuidade, né? Em geral, o praticante, é bem rapidinho, vai terminar, é só uma página. Em geral, o praticante deve receber o ensinamento que corresponde às suas capacidades e níveis de compreensão. Entretanto, com raras exceções, a maioria das pessoas não consegue entender e praticar os ensinamentos mais sutis e profundos sobre a vacuidade assim que ouvem sobre eles. Por isso, eles deverão progredir através de uma série de níveis, começando pelo ensinamento mais básico, como acontece na escola tradicional, onde você estuda na faculdade, e gradualmente vão progredindo a partir daí. Por exemplo, no caso de um aprendizado de algo de um elevado nível de sofisticação técnica, o estudante não deve esperar começar pelos níveis mais complexos discutidos pelos especialistas. Primeiro, terá que compreender os princípios através, deixa eu só aumentar aqui a letra também, através dos quais aquilo foi construído. Da mesma forma, é muito difícil alguém ter uma compreensão acurada dos ensinamentos mais elevados e profundos do Buda, sobre a vacuidade, sobre a natureza da realidade última, sem atravessar pelos estágios progressivos da prática. Podemos pensar nesses estágios como um trabalho progressivo, como se fôssemos refinar uma pepita de ouro. Os estágios iniciais, embora sejam efetivos, são grosseiros. Os estágios finais vão se tornando cada vez mais refinados, até que o ouro puro aparece. Então, se eu estou com uma pedra lá grosseira, eu vou pegar uma coisa grosseira para tirar aquela coisa. Quando eu já cheguei na pepita, eu vou usar agora uma coisa mais
uma lima mais fina, né? Para ir chegando no ponto. Aqui, o ouro é comparado à verdade absoluta da vacuidade. Certo? Então, a gente vai também, sobre os estágios de contemplação da verdade absoluta da vacuidade, a gente vai começar com práticas, com abordagens mais grosseiras, para depois ir refinando, pegando abordagens mais e mais sutis. Ao chegar à montanha, outro exemplo de como ocorrem esses estágios progressivos da meditação é o tema de uma pessoa sendo instruída para encontrar um tesouro em uma montanha. Veja, a montanha é uma coisa grande, enorme, né? A pessoa vai lá, nessa montanha tem um tesouro. Aí a pessoa, primeiro, ele precisará de instruções de como chegar à montanha. E, para tanto, precisará de um mapa numa escala ampla, certo? Aí, ao chegar à montanha, acabando, isso é isso, precisará de um mapa em escala menor a fim de encontrar a exata localização lá do tesouro. Pode estar perto de uma grande rocha, por exemplo. Ao se aproximar da rocha, ele vai encontrar exatamente a árvore que ele vinha procurando. Ao chegar junto da árvore, ele precisará de um ponto exato para cavar, porque o tesouro está lá debaixo dessa árvore, né? Exato para cavar. Finalmente, entretanto, é com os seus próprios olhos que ele deverá encontrar o tesouro. Do mesmo modo, os estágios progressivos da meditação conduzirão o praticante cada vez mais perto da realização da vacuidade, mas no final será somente através da sua percepção direta que ele poderá vê-la. Certo? Só para a gente ter uma noção dos ensinamentos, de como vão operar os ensinamentos que começam desde os ensinamentos mais fundamentais, as 4 nobres verdades, passam pelo Prajnaparamita, para chegar aos ensinamentos sobre a natureza de Buda. Que já está no primeiro, segundo e terceiro gírios. No próprio caminho do Bodhisattva tem várias sutilezas, né? Então, né, tem o primeiro boom, o segundo boom, o terceiro boom. Então, aquela coisa assim, porque a gente tem que ir trabalhando no nível do nosso corpo, da nossa energia e da nossa mente. Ainda tem toda uma coisa funcionando, né? Só tem todo esse processo funcionando, né? De visão de mundo e tal. Então, para a gente ter uma noção, né? É muito interessante. Veja que o Buda realizou a natureza, ele diz que realizou a natureza da realidade. É uma informação muito profunda. E a realidade, ela é complexa. Ela tem vários níveis. Ele atingiu o nível mais sutil, o nível último, vamos chamar assim, nível último. Então, é isso. Então, vamos seguir o nosso... Então, o caminho Mahayana lá, que ele está trazendo para a gente, né? Vamos lá. Pronto. Então, a gente viu o veículo individual, que é o veículo ligado à primeira volta do Dharma, onde a gente tem uma motivação, e isso vai estar ligado com a nossa, com a própria, porque o caminho não é individual, não é, você não vai ter que ver, então vai estar muito relacionado com a nossa motivação, com a nossa visão. Isso vai estar atrelado. Então, se nossa motivação é uma motivação pequena, né, de capacidade pequena, ele diz que a gente vai só aspirar praticar virtude para ter uma boa vida até agora e nas próximas futuras, então é isso que a gente vai atingir. A nossa motivação vai levar a gente até onde a gente vai. É a nossa motivação que vai levar. Nossa motivação está ligada com a nossa visão de mundo, de experiência. Então, aí a motivação mediana leva o praticante a buscar se liberar das causas do sofrimento, de fato, que é o nirvana, né? Atingir esse estado de liberação do samsara. Mas aí vem o veículo universal, que vai começar aqui, né? Que a pessoa já tem um escopo maior, uma motivação maior. Que isso vem com a mudança da visão, óbvio. E agora eu já realizei, eu tenho um não-eu. Eu tenho já uma realização dessa minha maneira grosseira de ver a realidade, de se ver separado, um eu autoexistente que busca uma salvação, por exemplo, numa visão teísta, por exemplo, né? Busca um salvador e uma salvação. Agora eu já tenho, para eu chegar no Mahayana, eu já tenho essa compreensão grosseira, nesse nível mais grosseiro da compreensão da vacuidade, de que não tem um eu inerente. Não tem um eu inerente. Mas ainda tem um mundo ao redor aí, né? Eu vou ter que ver a vacuidade as bases de designação do eu, que é o corpo, os sentimentos, né? A própria mente e os fenômenos externos todos. Então, ele vai dizer, então, outra tradução de Mahayana é veículo universal.
Maha quer dizer grande e Yana quer dizer caminho. Então, o grande caminho, caminho amplo, né? Nesse sentido. O universal no sentido de ser amplo, abrangente, né? Maha, grande. Né? Enquanto o veículo individual concentra-se no indivíduo, o veículo universal inclui todo o universo dos seres sencientes. A nossa motivação inclui todos os seres. No primeiro estágio, a gente estava olhando para nós. Mas agora que não tem... Quem é esse nós? Não tem esse nós? A gente realizou, não tem esse eu? Então, você, opa, já, a sua visão já se amplia. Você olha para a realidade como... Né? Os outros também são assim. Então, aí faz sentido, eu começo a olhar os outros, né? Para os outros. A motivação de uma pessoa de grande capacidade que adota esse veículo não é apenas atingir, né, uma capacidade no sentido de ter uma motivação mais ampla, né? Não é apenas, e também porque já tem uma realização, sabe, tem uma sabedoria já operando, que é o não eu, ver a ausência de um eu inerente. Então, não é apenas atingir a própria liberação, mas esforçar-se para atingir o despertar espiritual mais elevado possível para benefício de todos os seres. As origens, e aqui ele vai falar nesse capítulo, sobre como é que o Buda ensinou, qual é a perspectiva dos ensinamentos do Buda, que é mais ou menos sobre isso que a gente está falando um pouco, né? As origens históricas do budismo são úteis para explicar a relação entre o veículo universal e o individual. Os ensinamentos essenciais do veículo individual, que são as 4 nobres verdades, estão contidos no que é conhecido como o Cânone Pali, que são os ensinamentos do Buda registrados no idioma Pali, durante a vida dele, né, nos 45 anos que ele ensinou. Esses ensinamentos são fundamentais, e eles são quase que exclusivamente focados no caminho individual, quase que exclusivamente focados no caminho individual, o que ficou registrado no Cânone Pali, certo? Foi onde o Buda enfatizou, porque o Buda era o Buda. Ele sabia que ele tinha que trabalhar primeiro com um nível mais grosseiro, fazer as pessoas entenderem a sua condição mais grosseira. Então, de onde vêm os ensinamentos da tradição Mahayana? Desculpa. Quando eu faço assim, eu penso que a tela vai girar, não, mas ele passa de página. Então, de onde vêm os ensinamentos da tradição Mahayana? Os defensores tradicionais do Mahayana dizem que eles também vêm do Buda. Porque, além de ensinar como se tornar um Arhat através da realização do Nirvana, conforme explicado no Cânone Pali, o Buda também ensinou detalhadamente como tornar-se um Buda como ele. O ponto de vista do budismo tibetano é que, durante o período de vida do Buda, os tibetanos foram uns especialistas, assim, um pouco. Pegaram Nagarjuna e se enfurnaram lá na Terra das Neves, e com as bênçãos de Guru Rinpoche, eles realmente tentaram, eles vasculharam todos os sutras, assim, eles pegaram os sutras todos e vasculharam tudo, eles estudaram. Os tibetanos têm muitos comentários sobre os sutras, estudaram muito, assim. Os que já pegaram os comentários já dos indianos, que até então, né, século 1000, foi 700, pouco antes de Cristo, né, já tinha 700 anos de Nagarjuna já, praticamente, de Nalanda. Então, os tibetanos pegaram tudo isso e produziram ainda mais digeriram bastante os ensinamentos, todos os comentários, né? Aí ele vai dizer, geraram mais comentários ainda. O ponto de vista do budismo tibetano e também praticaram, isso é que é importante, os tibetanos praticaram. Então, o ponto de vista do budismo tibetano é que, durante o período de vida do Buda, não havia chegado o momento para que esses ensinamentos fossem ensinados ao público em geral. Por isso, diz a tradição, os ensinamentos foram preservados muito secretamente e transmitidos oralmente por centenas de anos antes que fossem até mesmo escritos. Então, o nível dos ensinamentos Mahayana, que são os sutras sobre o Prajnaparamita, eles foram ensinados pelo Buda, tá lá, tem o registro, tá lá, todos os sutras estão, né, tem registro dos sutras, mas eles não eram amplamente, porque senão o Buda sabia a condição da mente das pessoas, então eles não estavam prontos para ouvir, a maioria, né, o que se popularizou foi o Cânone Pali, os ensinamentos mais fundamentais, mas os ensinamentos mais profundos eram restritos.
ele dava com cautela, né? Então, a partir do primeiro século da era cristã, os ensinamentos Mahayana começaram a ser divulgados publicamente, que foi exatamente na época de Nagarjuna, surgimento de Nagarjuna, que fez que organizou, né, para realmente não ser um veneno, porque se é dado de qualquer jeito, sem qualquer contexto, os ensinamentos se tornam um veneno, mal compreendidos, né, nesse sentido. Então, uma vez tornados públicos, espalharam-se rapidamente ao oeste até o Afeganistão, e ao leste, que é a região de origem. Afeganistão é a região de Padmasambhava, onde surgiu o Padmasambhava. E ao oeste, por toda a China. Por fim, pela Coreia e Japão. Aí vem o Zen, o Chan, o Mestre Dogen, também o Zen, vai vir os ensinamentos mais profundos do Prajnaparamita. Bem como por outros locais do sudeste da Ásia. Como é que o Buda poderia ter dado 2 conjuntos de ensinamentos e um deles ter sido mantido oculto por centenas de anos? A escola Mahayana tem uma explicação bastante elegante para isso, que chega à própria raiz de uma distinção essencial entre as escolas. Os discursos do Buda sobre o tema da perfeição da sabedoria são um exemplo notável da forma como o ponto de vista Mahayana parece subjugar nossas suposições convencionais sobre a natureza da realidade. Os registros desses ensinamentos dizem que centenas de milhares de bodhisattvas, arhats, monges, leigos, devas e outros seres foram convocados pelo Buda ao Pico dos Abutres, um lugar real na Índia, para ouvir os ensinamentos do Buda. Então, se diz que, primeiro, né, ele está mostrando como foi que o ensinamento foi dado, esse ensinamento que tem uma natureza mais profunda, foi dado. Ele já foi dado para seres de em diversas condições, inclusive reinos, né? Porque não tinha só humanos. Mas o problema é que, como o Dalai Lama destacou em seu livro Sabedoria Transcendente, que ele comenta, né, o Prajnaparamita, o Pico dos Abutres, tem em português, né? Sabedoria, acho que deve ser perfeição da sabedoria. Não, perfeição da sabedoria. Prajnaparamita, nome do livro em português do Dalai Lama. Ele explica o Prajnaparamita. Então, mas o problema é que, como o Dalai Lama destacou em seu livro Transcendent Wisdom, ou Prajnaparamita, o Pico dos Abutres é fisicamente muito pequeno para ter acomodado todos aqueles seres, 1.500. O que isso significa? Será que o pico, de alguma forma, sofreu erosão nesse curto período de 2.500 anos? Isso parece improvável. Em vez disso, os praticantes Mahayana tradicionais acreditam que, apesar de muitos seres estarem presentes quando o Buda ensinou, alguns deles existiam em outros reinos ou dimensões, permitindo que todos estivessem presentes simultaneamente. E mais, diferentes grupos ouviram simultaneamente diferentes ensinamentos. E tinha pessoas comuns também, assim, leigos, né? Então, esse último ponto baseia-se no conceito de karma, de como é que pessoas, o mesmo ensinamento dado, ele é ouvido diferentemente por pessoas diferentes. Então, esse último ponto baseia-se no conceito de karma, a ideia de que diferentes seres levaram consigo, nesse momento, né, que ele, por exemplo, foram ouvir o Prajnaparamita, diferentes marcas kármicas de vidas anteriores ao Pico dos Abutres. E isso determinou suas habilidades para ouvir os ensinamentos do Buda de maneiras variadas. Isso a gente pode ver, assim, numa palestra do Lama. O Lama está dizendo uma coisa, está proferindo sons, e cada um de nós está ouvindo uma coisa, dependendo da nossa experiência individual, nossos conceitos, nossa maturidade, nossa compreensão, né? Nosso estado de mente. Se analisarmos novamente os ensinamentos do veículo individual, poderíamos começar a contextualizá-lo. Você pulou um parágrafo. Desculpa. Aqui, tá.
E isso determinou suas habilidades para ouvir os ensinamentos do Buda. Então, dependendo das condições kármicas de cada um, você vai ouvir, né, de maneiras diferentes o que o Buda está dizendo. Então, a partir desse ponto de vista, o que cada ser estava ouvindo não dizia respeito àquilo que o Buda, como entidade objetiva ali, fisicamente ali, no pico de uma montanha objetiva, estava ensinando. Em vez disso, o que cada um estava ouvindo e experimentando estava intimamente relacionado com as condições subjetivas que cada um havia levado consigo. Se analisarmos, então, na verdade, tudo que o Buda está ensinando desde o começo está sendo assim, mesmo as 4 novas verdades. Nas 4 novas verdades está todo um profunda sabedoria, mas como ela foi entendida pela maioria das pessoas, ela ficou num certo nível de compreensão, né? Então, se analisarmos, é o que ele vai dizer aqui, né? Se analisarmos novamente os ensinamentos do veículo individual, as 4 novas verdades, poderemos começar a contextualizá-lo. Lembre-se de que o que está sendo contestado no veículo individual é o pressuposto básico sobre a natureza do eu. Isto é, se existimos intrinsecamente como um eu sólido e imutável ou não. Esses ensinamentos também questionam nossas suposições sobre os fenômenos físicos, destacando, por exemplo, que todas as coisas estão em fluxo, né? Então, a gente vai falar sobre a impermanência. A gente vê impermanência no primeiro giro, né? Vê as 3 marcas da existência. Impermanência, a natureza de sofrimento do samsara e o não-eu. Então, a gente já vê o não-eu, viu também que os fenômenos, né? Nossas suposições de que os fenômenos são existentes inerentemente, a gente já começou a abalar quando a gente começou a ver que eles estão em fluxo. E são apenas eventos. Quando a gente está fazendo as 4 aplicações da atenção plena, a gente está vendo isso. O corpo é um fluxo de eventos, os sentimentos é um fluxo de eventos, a mente é um fluxo de eventos, né? Mas a questão ainda mais abrangente, que é se o mundo existe inerentemente, intrinsecamente ou não, vai receber mais atenção nos ensinamentos Mahayana. Então, no primeiro giro, fica mais superficial essa compreensão, fica só no ponto da impermanência, a gente não se aprofunda nesse primeiro giro, ou da forma né, com a motivação e com os ensinamentos desses sutras mais fundamentais, o Buda não aprofundou. Só nos sutras, ele começa a aprofundar nos sutras do Prajnaparamita. A natureza, sobre os fenômenos, existem de forma intrinsecamente. Se o mundo existe, todos os fenômenos. Então, o Mahayana desafia a nossa suposição natural de que o mundo físico, aquele que experienciamos por meio dos sentidos, exista independentemente de percepções sensoriais e de concepções. Trabalhando com uma abordagem filosófica e contemplativa integrada, que agora a gente não vai só olhar como o Alan Wallace trouxe, né? Eu comentei com vocês, o primeiro giro é como se fosse o primeiro caminho, né? O caminho Nayana é como se fosse uma abordagem pragmática, empírica. Você olha e vê. As 4 aplicações da atenção plena é uma abordagem empírica. Olha e veja. Mas, na segunda volta, no nível do Mahayana, eu vou usar os conceitos vou usar uma abordagem intelectual, uma abordagem conceitual, vou usar filosofia. Então, eu vou usar, já que nesse nível, eu vou ter uma abordagem filosófica, mas não vou ficar no reino dos conceitos. É a abordagem filosófica e contemplativa integrada. Exatamente é o objetivo desse livrinho aqui, do Kenputsu Trigantes. É levar a gente à meditação, à realização direta. É o mapa para a gente realizar diretamente a compreensão da vacuidade. Nesses níveis, do mais grosseiro ao mais sutil. Aí. Sorry, onde é que eu estou aqui? Então, aqui, né? O Mahayana desafia, em vez disso, está assim. Então, trabalhando então com abordar o Mahayana, que é o segundo nível, né, que está ligado aos ensinamentos dos sutras do Prajnaparamita.
Com uma abordagem filosófica e contemplativa integrada, conclui-se que o mundo que percebemos não existe inerentemente, independentemente da nossa percepção. Lembra que a gente está vendo nesses sutras que tudo que surge depende de causas e condições prévias, que a gente viu lá no estudo do Lama, né, no domingo. Depende de causas e condições prévias, depende de suas partes, das suas características, e depende da designação conceitual. Então, tampouco existe independentemente dos nossos conceitos. Em vez disso, a realidade é, na verdade, um sistema integrado de eventos, uma matriz de eventos experienciados, incluindo as experiências dos indivíduos e a experiência coletiva de muitas pessoas em um sentido mais amplo. Porque aí é como se a gente estivesse no mundo onde a gente percebe tais coisas e os outros também validam aquilo. Então, a validação coletiva, né, o consenso, a intersubjetividade, reforça a experiência de mundo, né, nesse sentido. Então, nós estamos nessa rede intrincada de elaboração, né? Então, aplicando essa abordagem às questões levantadas sobre os ensinamentos do Buda no Pico dos Abutres, essa abordagem, então, de ver a realidade assim, começamos a ver algumas respostas surgindo. O Lama está nos ajudando a pensar um pouco assim, né? E de uma forma aqui muito sucinta, porque isso aqui é um livro introdutório, né? Desse ponto de vista, os ensinamentos do Buda não eram como um alto-falante proferindo palavras objetivas para ouvintes estáticos, mas, sim, o quê? Um sistema de fala e escuta, é uma coisa bem mais complexa. Então, quando o Buda estava dando os ensinamentos, estava operando ali um sistema de fala e escuta que estava inextricavelmente interligado. E pelo fato, com emergente, né, tipo assim, e pelo fato de os seres que estavam ouvindo o Buda existiam em níveis espirituais profundamente diferentes, tem um errozinho nessa frase aqui, e pelo fato de os seres que estavam ouvindo o Buda existirem em níveis espirituais profundamente diferentes, o evento percebido por um grupo era muito diferente do evento percebido por outro. Com tudo isso em mente, isso a gente pode fazer uma analogia com a gente aqui agora, numa plateia, num retiro, escutando o Lama. Cada um vai estar falando, vai estar ouvindo de um lugar. Não tem uma objetividade nesse processo. Tudo que o Lama falou, a gente ouviu. Porque a gente vai ouvir, porque é um sistema interligado de som com o receptor, que vai dar sentido àquilo, né? Então, com tudo isso em mente, podemos perguntar de novo: qual é a natureza da realidade? A resposta é que a realidade que vivemos surge na dependência das nossas próprias capacidades perceptivas, porque se a gente for um rei, um ser humano, a gente vai perceber com esses olhos, ouvidos, nariz, não. Se a gente for um animal, vai perceber com a configuração animal. Se a gente é um deva, vai perceber com a configuração daquele outro corpo, certo? Então a realidade que nós vivemos surge na dependência das nossas próprias capacidades perceptivas, que tem a ver com os órgãos, com o nosso corpo, né, com os órgãos sensores, e conceituais, que é a nossa visão de mundo aí, interna, né? Embora os fenômenos pareçam existir por si mesmos, totalmente independentes das percepções e conceitos, não é assim que eles existem. Aí aqui já, né, vai abrindo assim, um pouco a perspectiva dos ensinamentos da segunda volta. Perspectiva. Ainda tem a terceira, né? Aí, mas o Lama aqui está no Mahayana, ele não vai sair do Mahayana. Então, esse é um afastamento importante dos pressupostos do veículo individual. Que no veículo individual tem um ser ali que parecia autônomo, independente, num mundo separado dele, mas que ele passou a ver que esse ser independente não existia, mas o mundo estava lá. Certo? Então, esse é o pressuposto, mais ou menos, do veículo individual. Mas agora, no segundo, pá, esse mundo que estava lá
perde essa visão, assim, né? Vai ser explodido um pouquinho. Mas ainda num nível mais grosseiro. Aí as coisas vão ficando mais sutil, né? Porque no final, quando a gente vê isso, é natural a gente já chegar na escola, que é o segundo nível da escola, né? O Campo de Tringantes traz, né? Os estágios. Primeiro estágio, a fase Shiravaka. Depois que a gente olha a vacuidade do eu e a vacuidade dos fenômenos, a gente chega na fase Chitta-Matra, que é mente apenas. Então, é a mente só que existe? Para os Chitta-Matras, a mente existe. Então, ele não vê a vacuidade da mente. Aí, depois vai para... Aí você pega, você recebe os ensinamentos, Madhyamaka, aí você vê que a mente também é vazia, que a gente vai buscar, tá? Então, se é a mente, então onde é que está a mente? Se é a mente que constrói a realidade, é o conceito, a designação conceitual que estabelece os fenômenos, então a mente existe. Não, aí, cadê a mente? A gente vai procurar a mente, né? As práticas de que o Lama tem conduzido a gente. Onde é que está a mente? Onde é que ela surge? Então, a gente vai estourar a visão da permanência, da existência permanente da mente, que é a visão Chitta-Matra, para poder, aí a gente vai entrar na visão Madhyamaka, que tem sutilezas, tem mais 3 sutilezas na visão Madhyamaka, certo? Então, então ele vai dizer, então agora podemos começar a entender, desculpa, aqui. Mas, então podemos então fazer a pergunta, né? Então, como é que a realidade existe? Então, esse é um afastamento importante dos pressupostos do veículo individual, ou de qualquer sistema realista. Esses sistemas afirmam que a realidade existe como aparece. Podemos descrevê-la e a nossa descrição pode estar certa ou errada, que é mais ou menos como a ciência vê. A ciência está buscando, né, no pressuposto da física clássica ainda, que vê a realidade existente do tempo, do espaço, da energia, da matéria, né? Então, a ciência está mais nesse estágio hinayana ainda, né? Assim, do século XIX, né? Porque ele trouxe para a gente as visões dos físicos mais modernos, da física quântica, né? Que estão chegando com eles na realização do Buda também, né? Estão chegando na Madhyamaka já. Né? A ciência é mais moderna. Né? Então, agora podemos começar a entender como... Sim, eu estava aqui, né? Esses sistemas afirmam que a realidade, o sistema realista, né, que a realidade existe como aparece. Podemos descrevê-la e a nossa descrição pode estar certa ou errada, dependendo do quanto essa descrição corresponder com precisão à realidade objetiva. Então, a realidade está lá para ser descoberta e eu posso acertar, compreendê-la ou não. Está certo ou errado, mas a realidade está lá, que é o pressuposto materialista. Assim. Mas... com a afirmação de que a realidade que vivemos existe apenas na dependência de nossas concepções, da mente, né, consciente lá, então, o que significa uma descrição correta? Aí a gente já viu que aí é a coemergência, né? Não tem descrição correta, tem descrições coemergentes, com as teorias, com as visões, com as mentes que estão olhando. Né? Então, se uma experiência não mediada da realidade absoluta está inteiramente além da nossa concepção, a ideia de uma descrição correta da realidade última torna-se profundamente problemática. Então, que exatamente é os estágios finais do Madhyamaka aqui, vai abordar essa coisa. Então, o que é a realidade última? Ela não pode ser descrita, porque enquanto eu descrever, eu estou dentro de uma concepção. Então, se a experiência não mediada da realidade absoluta está inteiramente além da nossa concepção, então, se a experiência direta da realidade está além da nossa concepção, então a ideia de uma descrição correta da realidade última torna-se problemática. Exatamente os últimos níveis, a abordagem para Sangika, Shanton e Ranton lá da Madhyamaka. Então, agora podemos começar a entender como o Buda deu tantos ensinamentos diferentes para tantas pessoas diferentes. Todos esses ensinamentos utilizaram ferramentas conceituais para guiar os ouvintes para uma experiência de realidade que não pode ser apreendida com conceitos. Então, essa é a dificuldade que o Buda viu logo de cara. Quando ele se iluminou, ele viu. Como é que eu vou falar? Então, ele escolhe os primeiros alunos que ele veio a falar, que eram os companheiros dele, porque ele sabia que ele tinha pouca poeira nos olhos, né? Vamos falar assim. Estava quase assim, ponto para ouvir
os ensinamentos sobre o não eu, impermanência e insatisfatoriedade. Porque o próprio Shariputra, na hora que ele escuta lá, Shariputra não era um arhat. Então, assim, ainda estava nesse processo, né? Então, é um processo lento, de descortinar a confusão que se instalou na nossa mente, né? Então, podemos ter uma profunda realização de alguma coisa, mas isso não significa que sejamos capazes de colocá-la em palavras que possam levar uma outra pessoa à mesma realização. Foi o que o Buda viu um pouco, a dificuldade de expressar a realização dele. Isso também é válido, por exemplo, em experiências em termos gerais do nosso cotidiano. Por exemplo, se uma pessoa nunca provou nenhum doce, é inútil tentar descrever o sabor do chocolate para essa pessoa. Como ouvintes, tudo o que podemos fazer com a linguagem é compreendê-la em termos da nossa própria experiência. Então, se eu for explicar o sabor do chocolate, eu vou tentar buscar na minha experiência aquilo que aquelas palavras estão apontando, né? Se eu não tenho a experiência, eu não vou encontrar. Né? Aquela palavra não vai me levar para a experiência. Nós não conseguimos adotar a perspectiva daquele que fala. A gente só consegue ouvir a partir da nossa própria compreensão. Certo? Então, uma questão importante, por isso que tem a questão da prática, né? Se você ficar apenas no... Aí o Buda descobriu mecanismos de como a gente atravessar, romper as nossas caixas, abrir a nossa experiência. Por isso que a prática da meditação é muito fundamental no próprio caminho do Buda, porque é uma experiência direta. Então, você tem que se dispor a olhar e ver. Né? E ver. Então, acho que eu vou parar aqui, que já está no nosso horário, e que já vai entrar um outro tema, é melhor a gente deixar para o próximo encontro. Mas é só para fazer mais um quadrinho. Deixa eu pegar mais um quadrinho aqui que eu separei, já que está dentro do... E vai mostrar aqui... peraí, sai do meio. Aqui. Um quadrinho, esse é bem simples aqui, eu peguei sempre do Glenn Svensson, que é aluno do Lama Long Wallace, aluno sênior. Lama Long Wallace tem 2 alunos sêniores, é o Glenn Svensson, espero que um dia a gente consiga fazer alguma atividade com ele, assim, algum retiro. Ele é maravilhoso, assim, super organizado, claro, uma mente que foi treinada. Tem uma visão bem interessante, assim, de conceitual também. E a Iva Natânia. Os dois fizeram o treinamento no mesmo instituto do Dom Hendrik, esse que deu o curso sobre Prajnaparamita, que é o Instituto Lama de Tsongkhapa, lá na Itália, que é onde o Lama fazia os retiros de 8 semanas, que é perto do CCR que ele tem lá em Castellina, lá na Itália. Pertinho lá, o Instituto Lama de Tsongkhapa, que é do Lama Zopa. Então, o Tsongkhapa foi nossa! O Lanrim, né, assim, o treinamento da mente, assim, de Tsongkhapa, os trabalhos de Tsongkhapa são, assim, maravilhosos, assim. Eu não só peguei um índice que o Glenn... No site do Glenn tem um monte de coisas. Quem quiser, entra lá no site dele, Glenn Svensson. Quem quiser, pede para mim a referência, eu mando. Tem um monte de coisa maravilhosa que ele compartilhou. Todos esses quadros aqui estão lá. Assim, eu saí garimpando, assim, em alguns que eu traduzi. Só para a gente ter noção, ó. Sistemas de princípios. Classificação dos sistemas de princípios. De como é que a gente vê a realidade. Então, aqui tem os não budistas e os budistas. Os não budistas, ou outsiders, eles têm o quê? Eles têm a tentativa de provar a existência do objeto referente à visão de um eu permanente, unitário e independente. Então, a pessoa que tem essa perspectiva, ela não é budista, certo? Porque ela está olhando para fora. Os budistas são os insiders, aqueles que refutam a existência do objeto referente à visão de um eu permanente, unitário e independente. Então, você entra no caminho do Buda quando você entra naquela primeira etapa. Você olha, vê a impermanência, o não eu, aí você se torna um budista, nesse sentido. Porque você está buscando, olhando para dentro, olhando para a mente, que é a construtora da realidade. Os não budistas vão olhar para fora, né? Nesse sentido. Então, aí tem os proponentes de uma visão de permanência, ou seja, os dois extremos, né? Do realismo, existencialismo e o niilismo. Né? A existência real fazem suposição com relação a fenômenos ocultos aqui, mas eles são proponentes de uma visão de permanência, e os proponentes da aniquilação. Então, assim, existe uma experiência que vai permanecer, uma alma, por exemplo, né? Que são a visão eternalista, E a visão niilista é de que propõe que, além de meras aparências manifestas, não há nada. Então, acabou, morreu, cessou. Pronto, é a visão niilista. Então, são os não budistas. Aí, os budistas têm
duas categorias. Os proponentes da existência verdadeira afirmam que, não do eu aqui, mas dos fenômenos. Porque o primeiro passo é ver que não tem um eu, mas tem os fenômenos. Então, afirmam a existência de coisas verdadeiramente existentes. Então, fenômenos existem inerentemente. E a visão madhyamaka, que os proponentes da não-natureza refutam a existência inerente das coisas. Então, nada tem existência inerente. Nada tem existência inerente. Então, aqui, nos proponentes que os fenômenos têm algum grau de existência, tem os proponentes de que esses proponentes de objetos, aderem ao verdadeiro estabelecimento de objetos externos. Então, tem um mundo externo existente inerentemente, mas não tem o eu, não sei como é que seria isso, não tem um eu, mas tem o mundo, o eu se segue em algum nível, não sei como seria isso, não sei nem como seria, teria que olhar, né? E tem duas abordagens aqui, essa vaibhástica e essa autântrica. E os que imaginam que a mente tem existência verdadeira, que é o Chitamatra. Aqui veio que os fenômenos, os objetos, mas aqui o Chitamatra já vê que os objetos não têm, mas a mente tem existência verdadeira. Aderem à existência verdadeira da mente interna. E aí vem a visão madhyamaka que explode aqui essa visão dessa permanência aqui da mente, da existência inerente da mente, que é a visão madhyamaka. Que aí tem a escola dos autonomistas e consequencialistas, a Svatantrika, que é para Sândica, mas tem uma terceira aqui, que é a escola Hanton. Que é a escola... Essa aqui está ligada à escola... Essa visão, essas duas visões aqui estão ligadas à visão Rantong. Mas tem uma terceira, que é a Shantung, que está aqui dentro que ele não trouxe aqui, mas é porque é uma coisa, eu não sei, deve estar fora da pessoa que estava fazendo essa classificação aqui. Mas tem uma outra classificação aqui que o Khenpo Sutra Gyatso traz, que é a Shantung, e a Yogacara. Só para a gente ter uma noção, assim, tá? Desse aprofundamento, assim, da visão da vacuidade. Não é uma coisa assim, entendi a vacuidade. Vai amadurecer os conceitos e a experiência. Primeiro, a gente vai amadurecer o mapa e a experiência direta, né? Um pouco. O mapa conceitual e a experiência direta, assim. Então, só para a gente se ligar aqui que é interessante, né? Bem interessante. Interessante. E, ao mesmo tempo, é muito simples, né? Se a gente tivesse a maturidade... Oi. Para os iniciantes que estão no caminho mais elementar possível, Nós aqui, considero iniciantíssimo. No primeiro momento, essa visão, eu aqui diante do sofrimento, e como lido com o sofrimento, quer dizer, se eu for dizer, não, espera aí, vamos fazer todos os cursos até a super pós-graduação para chegar no nível do Arahat lá, digo, bom, aí já mergulhei. Né? Então, tem alguma orientação de como o principiante deve começar a se colocar diante disso? Não entendi. Tudo bem, já vi, por exemplo, da impermanência, né? Então, eu chego à conclusão de que tudo é impermanente. Eu sei que o próprio sofrimento não vai durar para sempre. Mas algo mais que você acha que o principiante deve começar a lidar? Eu acho que o ponto é ver as três marcas da existência. Ver os 4 pensamentos que transformam a mente, que é a preliminar assim, do caminho. Os 4 pensamentos que transformam a mente, a natureza humana preciosa, ver o potencial da nossa condição. Esses são os mestres, todo o caminho começa por aí. Então, ver a vida humana preciosa, a impermanência, o karma. Essa compreensão do karma é fundamental para a gente, a lei de ação e consequência. O Lama até disse hoje aqui no retiro, que assim, se a gente começar a olhar na nossa vida, ação comum, sem nenhuma pensar em entender de forma profunda, não. O que você faz aqui agora, o que resulta para você, enquanto experiência? Isso é começar a compreender a lei do karma. A lei da ação e reação. Ação e resultado, causas e consequências.
Então, se a gente faz uma coisa, uma ação não virtuosa agora, a gente vai colher um fruto. Se a gente faz uma virtude, a gente vai colher um fruto. Então, se a gente faz uma não virtude, a gente vai colher infelicidade. Se a gente faz uma virtude, a gente vai colher felicidade. Então, a gente começa a compreender na nossa vida prática. Prática. Então, a contemplar os 4 pensamentos transformadamente é muito importante. A natureza, a vida humana preciosa, a impermanência, causa e resultado, e o sofrimento, a natureza do sofrimento, profunda, compreender os 3 níveis de sofrimento de forma profunda. Então, todos os mestres apontam essa base, assim, tem que ter essa base, principalmente a impermanência fundamental, porque a gente para de ver as coisas, mas não só na experiência grosseira, isso é uma experiência sutil. Nosso corpo está mudando o tempo todo, né? A nossa mente muda o tempo todo, a gente vê a impermanência nos níveis não só grosseira, a nossa vida muda o tempo todo. Quantas vidas a gente teve numa vida? A gente que é mais velho, por exemplo, né? Já viveu situações que a gente achou que nunca ia sair daquilo, que aquela caixinha nunca ia quebrar. E aí aquilo quebrou e mudou. Ou pessoas já fizeram experiências assim, de sofrimento grande, que transformaram a vida, né? Tem gente que muda a partir de uma grande dificuldade que sofreu, né? Assim, uma experiência de dor, de sofrimento, de perda, enfim, né? Eu estava me agarrando a isso, me agarrando àquilo. Não tem sentido. Aí, então, a gente vai olhar para isso, assim, seria a base bem fundamental, assim, a base é a fundação para preparar a nossa mente para o caminho Hinayana, os 4 pensamentos, depois as 4 9 verdades é a fundação para o Mahayana, aí compreender o Prajnaparamita, né, começar os níveis de entender a vacuidade, né, do eu, dos fenômenos, dos vários níveis, hein, prepara a gente para realizar a natureza última da realidade, a natureza de Buda, né? Mas a gente já está fazendo aqui, né? Está fazendo isso, Ana e Paulo. Isso. Está no caminho. Obrigado, Flori. Eu estou mais nesse momento, tomando em conta, por exemplo, na psicologia ocidental se trabalha muitas vezes a questão dos traumas de infância, né? Muito E a importante. pessoa, às vezes, não é nem um trauma de infância, um trauma talvez mais recente, a pessoa que está saindo daquele trauma, com aquilo Você é ainda muito psicólogo, não? vivo. Você é psicólogo, não, né? Não, eu Sim. sou, agora eu sou engenheiro aposentado, eu já nem sei mais o que era engenharia. Você é um insider. Então, o trauma, Contemplativo. enquanto ele está vivo, ele toma tanto o sofrimento de quem foi traumatizado é tão grande que eu não vou, né, Com lidar com certeza. faculdade, com Não. nada disso. Tem que tirar a flecha primeiro, como ele diz. Tira a flecha primeiro. Tem que tirar a flecha primeiro. Tirar a flecha. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida e tem que começar a olhar, ouvir os ensinamentos numa perspectiva de como eles podem ser aplicados na nossa vida, aqui e agora. Porque é a nossa experiência que é o ponto, direta da coisa. Então, se eu começo a ver impermanência, se eu começo a ver como eu tenho eu estou numa condição favorável para praticar, como isso é raro a gente encontrar esses ensinamentos. Uau! Isso vai ficando vivo, assim, claro. Você olha as outras pessoas lá se matando, morrendo de fome, ou então círculos de poder, só fazendo estratégias maquiavélicas. As pessoas estão preocupadas com isso e a vida está passando. Eles vão morrer. Vão morrer em que situação? Entende? Então, assim, a gente... Uau, como é precioso. Tem um resumo, tem um livro bem importante, que inclusive o Khenpo Tsu Triantes coloca como primeira leitura, o primeiro nível de leitura. Esse livro é muito legal, muito interessante. A gente que está penetrando, recebendo os ensinamentos hoje, que é lá na terceira volta, a gente tem que correr atrás da base. Então, entender as fases de meditação sobre a natureza do vazio é muito importante. Esse livro aqui é super importante. Acho que o Marcelo, do Rio de Janeiro, já estudou, tem vídeos do Marcelo, acho que explicando esse texto, mas é bom a gente já pegar ele e começar a ler. Fases da meditação sobre a natureza do vazio, do Khenpo Tsu Triantes. Eu posso mandar, quem que quiser a referência me manda que eu estou sem um... Deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar aqui. Editora Bodhisattva. Só um minutinho aqui. Revista Bodhisattva.
livros. Fase da meditação da vacuidade. Aqui. Ctrl C. Pronto, está aqui, ó. Nesse link aqui, você encontra a lojinha da revista Bodhisattva, para vocês verem o livro. Esse livro é muito importante, assim, a gente começar a penetrar. Mas vamos devagarzinho, no primeiro capítulo, a introdução dele, que é bem legal, ele vai dar como é que a gente vai ouvir. Ele é bem didático, o Khenpo Tsutриgyantse, é muito legal. Ele é o mestre do Polo Rinpoche, Dzogchen Polo Rinpoche. E é da abordagem, uma das linhagens da abordagem Kagyu, que é a abordagem do Mingyur Rinpoche. Assim, variações, tem várias variações da abordagem, eu não entendo bem, né, como é que funciona a linhagem Kagyu, mas é esse caminho gradual, Mahamudra, devagar, assim, bem interessante, assim. Que para a gente é mais palatável um pouco, assim. Mas a gente não tem tempo, a gente sabe que a impermanência existe, nossa vida tem que aproveitar as condições favoráveis e simplificar a nossa vida para a gente ter tempo, como, né? Eu também sou aposentada, foi uma decisão. Eu podia estar lá no TRE, eu trabalhava no TRE. No TRE, atrás de gratificação, querendo isso, querendo aquilo, querendo fazer curso, para isso, para aquilo. Eu quero a minha aposentadoria, contando contagem regressiva, porque eu já estava no processo há 10 anos, eu quero tempo, meu tempo livre, para fazer a coisa que é mais favorável na minha vida hoje. Então, não tenho pretensões nada, meu salário dá para me manter, só era até nível médio, então está ótimo. Eu quero tempo livre para fazer meus retiros, meus aprofundamentos, né? Então... Nesse ponto que o Paulo falou, eu acho que uma coisa que realmente pode fazer um pouco de diferença é a gente reconhecer que aflições mentais atrapalham a nossa operação da mente e do contexto de seres em que a gente está inserido. Entendeu? Assim, raiva, ódio, orgulho, inveja, muito apego. Como é que isso a gente reconhecer isso, eu acho que é um caminho de entrada no budismo. Porque né, a gente chega e fala, gente, mas eu fico com raiva, não é porque eu quero, é uma energia que vem. Não tem controle. Isso. Aí você fala, mas vem cá, então pode ser que tenha algum meio hábil que já diminua um pouco disso. Se eu ficar com raiva, eu fico menos tempo que eu ficava, não fico tão magoado. Sim. Aí você se anima, entendeu? Você vai ganhando um gás e aí você vai se aprofundando, inclusive em coisas cognitivas bem complicadas. A gente vai chegar num ponto que parece que a gente está numa metafísica fora da Terra. Mas essa coisa básica, entendeu? Das nossas emoções, puxa, eu diria é o que ele se referiu, é tirar a flecha primeiro. A flecha é cuidar das nossas emoções, da raiva. Por isso que a gente começa cuidando das ações não virtuosas, ver as consequências. O que causa as ações não virtuosas? A raiva, o ódio, o medo. Então eu quero me livrar das causas das ações não virtuosas. Aí eu vou chegando, entende? Aí eu vou descobrir que o medo é um movimento de energia que está sendo sustentado por uma visão de mim mesmo e do outro. Aí eu vou entrando devagarzinho, vou vindo devagarzinho. O próprio Lama diz aqui no capítulo, né, nesse capítulo que a gente está vendo aqui, ele diz, uma pessoa de capacidade média investiga mais profundamente a origem e a natureza do sofrimento. Vai querer saber, peraí, por que eu estou sofrendo isso aqui agora? Eu fiz isso, eu não queria fazer isso, mas por que eu fiz isso? Né? Eita, nós estamos já aqui demais já aqui. Boa noite, Cris, querida. Então, vamos lá, é isso aqui. Então, vamos encerrar que a gente... Eu ia fazer uma referência aqui. O Khenpo Tsutриgyantse cita um texto profundo, assim, que vai nos dar toda a base para começar o caminho nesse primeiro nível do Shiravaka, é o ornamento da preciosa liberação, de Gampopa. E eu tenho escrito assim, só a síntese, que ele teve um Khenpo lá que fez a síntese de todos os capítulos. E essa síntese é maravilhosa. Quem quiser, pode me pedir no zap que eu mando. A síntese do Gampopa, do ornamento da preciosa liberação, que dá uma visão geral do processo, do método, assim, da visão e do método. Assim. Muito lindo essa síntese. É maravilhosa. Assim. Então, Paulo, se tu quiser, me lembra, pede que eu mando no... Tu também, Roberto, se quiser, tá? Eu mando. Quem quiser me pedir no zap, eu mando. Eu não vou mandar no grupo lá, porque não tem a ver, né? A gente está aqui. Então, vamos fazer as preces, queridos. E a gente segue depois o próximo... Cadê? Aqui. Deixa eu achar as preces aqui. Então,
Com o coração, então, aquecido, a mente chacoalhada, depois desse nosso estudo. A gente dedica os meus méritos à nossa prática. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a prece do Lama Alan Wallace, lembrando de todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Aqui, peço para que a preservação dos ensinamentos de Dujon Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. E a prece final, dedicação final por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Uddiyana, o Vajranasi do Lago, Samantabhadra, o Buda, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nudida, Orgen Lama de Ubinedra, Watika Malupa, Dei Salagopa, Show. Então, boa noite, queridos, uma boa semana, boa prática, bom estudo. Boa noite, boa Muito semana, muito obrigado, obrigada boa por noite. vir. Valeu. Grande a todos. Me peçam lá no zap o que vocês quiserem, que eu prometi que ia mandar, tá? Me peçam lá. Tá, Beijo. Valeu. ok.